Então vamos lá. Outra coisa que é bem interessante é o seguinte, deixa eu mexer aqui novamente, ó. Vou dar um Ctrl Z só para desfazer essas alterações que eu fiz aqui dentro da sombra dele. Aí vou deixar aqui a cor dele um pouquinho mais clara. Tá muito escura. Ok. E vamos fazer um efeito com esse texto. Então algumas coisas, né, alguns efeitos, por exemplo, que você for precisar de fazer, vão exigir que você deixe a opção de texto e passe para a opção de forma. Quais as desvantagens quanto a isso? Se eu converter esse texto em forma, acabou essas configurações. Não posso mudar o tipo de letra, não posso mudar nenhuma informação de caractere, nada disso. Nada que seja relacionado diretamente ao texto. Claro que eu vou poder aumentar, porque ele vai ser um objeto, né? Vou poder posicionar, ok. Mas nenhuma propriedade de texto eu vou poder conseguir alterar. Inclusive a fonte aqui e o texto escrito mesmo dele. Então eu vou selecionar o texto. Vou aqui fazer o seguinte. Com o texto selecionado, vou vir aqui em camada. E vou colocar essa opção aqui, ó, criar formas a partir do texto. Pronto. Percebam que ele não é mais um objeto do tipo caractere. Não consigo vir aqui, por exemplo, alterar essa fonte e ele vai pegar essa fonte. Não, acabou. Eu não consigo mudar o texto, nada disso. Ele não respeita mais essas informações aqui. Mas agora eu posso, por exemplo, trabalhar de forma independente com esse texto. Então, se eu selecionar aqui o meu texto novamente, vou aumentar aqui. Aliás, ele passa a ser after contornos, tá joia? Ele passa a se chamar contornos aqui. Ele até preservou o objeto aqui abaixo de texto, né? Porque se eu precisar depois de alguma configuração e tal, eu ainda tenho essa camada preservada. Mas agora ele passou a ser esse objeto aqui de contorno. Vou clicar em conteúdo e aqui eu vou ter separado cada uma das letras. Ó. Então eu poderia fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2 segundos. 2 segundos. E vou criar aqui. Vamos colocar aqui o seguinte. Vou criar aqui um keyframe. Então vamos ter aqui as mesmas opções, traçado, letra, né? Ele vai abrir aqui uma gama de opções para a gente poder configurar. Ó. Caminho, então vou poder definir esse caminho aqui dele, posição, tudo para cada uma das letras. Então cada uma delas eu consigo aqui, né, determinar as configurações. Vou pegar aqui mais ou menos, vou fazer rapidinho só para vocês verem, vou marcar aqui o caminho, ok. Vou colocar aqui no início a agulha, vou pegar aqui a minha letra A, vou puxar ela mais ou menos para cima. Então nós vamos ter o seguinte, ó, a movimentação dele. Eu poderia desmembrar todo o texto e fazer, por exemplo, aqui, ó, que essa outra letra, F, que é a segunda letra, tivesse aqui também um caminho, onde ela pararia no mesmo local onde ela já está. Acabei escolhendo um texto bem grande para fazer isso, né? Mas vamos lá. Caminho, ó, beleza, e aqui no início eu simplesmente puxo ela para outro local qualquer, ó. E aí as letras vão, quando chegar ali, se juntar e formar a palavra. Então já é um estilo aí, né, de um efeito que dá para a gente estar trabalhando. Vou colocar aqui, por exemplo, na próxima. Manter ele parado aqui, ok. Caminho, volto para o início e puxo a letra para onde eu quiser. Ok? E assim por diante. Então já deu para ver aí que é um projeto, né, um processo, na verdade, trabalhoso, mas você vai conseguir aí criar alguns efeitos a partir dessas configurações. Ficou até um pedaço dele ali, porque ele fica totalmente desmembrado. Então isso aqui ficou sendo um outro item, né? Todos esses itens vão estar aqui dentro, ó, dentro dos objetos. Então tudo eu vou ter, né, dentro aqui das letras. Por isso que eu acho que ele ficou com dois As aqui, ó. Então são dois objetos que ele deu ali. Ele pode até desmembrar elas, né, de outras formas. Então você vai ter todos os itens aqui, recursos, dentro daquele objeto para que você consiga trabalhar. Em alguns casos vai ser necessário você desmembrar o texto e é dessa forma aqui então que você vai poder aí, né, estar desmembrando aquele texto e passando efeitos, passando aí algumas opções para ele. Aqui, ó, ele preservou. Se eu deletar esse after contornos, vou selecionar ele, eu vou deletar. Eu tenho aqui a minha camada do texto, só que ela está oculta, ó. Eu vou voltar com o olhinho dentro. Então ele preserva porque é muito comum, às vezes, o usuário depois arrepender ou esquecer alguma configuração e aí após a conversão, como eu falei, né, já era. Então converti aqui
ele gera essa camada de contorno. Com ela eu não consigo fazer nada, ele isola para mim essa outra, se eu precisar eu ainda tenho ela ali para poder então editar.